Estamos de volta com o programa Impressões, hoje entrevistando o Walter Aguiar, que é superintendente do SEBRAE na Paraíba. Nós falávamos há pouco sobre a passagem dele pelo governo de Luiz Erundina e você também exerceria ainda vários outros cargos públicos. Trabalhou na Prefeitura de Santos também, no interior de São Paulo, e teve também uma passagem pela Secretaria da Presidência da República, né, coordenando o Fome Zero. Após a Prefeitura de São Paulo, eu estive na Prefeitura de Santos como assessor de Davi Capistrano, que era o prefeito, uma pessoa com muita história na esquerda, e passei um pouco tempo e fui para ser secretário de Planejamento em São José dos Campos. Aí passei quase 2 anos, até o final praticamente do mandato, lá em São José, uma cidade extremamente importante no estado de São Paulo, ainda hoje é a cidade da Embraer, da General Motors, da Panasonic, da Johnson & Johnson. Uma cidade extremamente, talvez fora do ABC, a cidade mais industrializada, mas a mais tecnológica do estado de São Paulo. E depois vim para Paraíba, voltei para Paraíba, dando um tempo nesse processo de serviço público e fui entrar na iniciativa privada aqui, abrindo aí um restaurante aqui na Paraíba, em João Pessoa. Acabei empreendendo outro restaurante em Natal e outro restaurante na Praia de Pipa. Então passei uns 3 anos nessa... Falta de te introduzir como é que a gastronomia entrou na sua vida. Você sempre gostou de cozinhar? Eu sempre gostei da gastronomia, sempre gostei. São Paulo é uma cidade muito rica nesse lado, então a gente acaba sendo envolvido, né? E morei só por algum período e tive que cozinhar para mim mesmo e acabei entrando e gostava de comer, gostava de fazer e acabei fazendo isso daí. E aí retornei aqui, dando um tempo na militância de administração pública, na militância partidária, aqui em João Pessoa, mas logo me envolvi também aqui, acabei presidindo o diretório do PT daqui de João Pessoa, durante a época que eu tive o restaurante, e que não foi uma experiência, já numa segunda fase do PT, né? PT já entrando com algumas cidades sendo governadas por ele, e fui chamado a participar do primeiro governo Lula também. E aí acabei interrompendo novamente esse lado empreendedor que eu tive nos 3 restaurantes que estava tendo e fui para Brasília ser diretor nacional de capacitação do Fome Zero. Então, né? Foi por isso que o Sagarana fechou? Nós fechamos nesse período, né? E aí fomos para o Fome Zero e tive uma passagem pela implantação do Fome Zero até a transição para o cartão do Bolsa Família, que a gente teve uma participação nesse processo. Depois a assessoria, terminando essa fase do Bolsa Família, que a gente tinha cumprido, quando basicamente o Fome Zero é diluído no programa do Bolsa Família, e nós fomos para a assessoria da Presidência da República, no caso, quando o Lula era presidente, e passamos um período lá, mas fomos depois para a consultoria da Presidência da Caixa Econômica lá em Brasília. Também foi onde eu passei a maior parte do governo Lula, implementando alguns programas na Caixa Econômica, e entre eles o Banco para Todos, que era a junção de todos os programas de microcréditos que os bancos públicos tinham no país, e aí envolvia o Banco Nacional, o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então eu coordenei o processo de implantação do microcrédito de todos esses bancos como gestor do programa pela Caixa Econômica, e a implantação dos pontos de atendimento da Caixa Econômica no país inteiro. Então, basicamente, a consultoria ela envolve também a gestão. E aí, nesses 2 anos que eu passei, basicamente foi isso daí. Aí depois retornei a Paraíba, reabri um pouco o restaurante, vi que já era uma fase que tinha passado, e fui ser chamado a ser assessor do governo do Rio Grande do Norte, que era a Dilma Faria, né? Então... Vilma Faria. Fui ser assessor, passei uns 6 meses e era do PSB, e na época estava se programando a campanha do Ricardo aqui na Paraíba e fui chamado para coordenar o programa de governo, então vim e fiquei na coordenação do programa de governo e basicamente depois da vitória que a gente teve em 2010, eu participei do governo Ricardo, fui secretário de governo, logo no início do governo, depois na Secretaria Executiva do Turismo e também na Casa Civil. No final do governo, nos 2 últimos anos, eu fui chefe da Casa Civil do governo Ricardo. Depois a gente escolheu vir para o SEBRAE na eleição
onde a gente teve o apoio do governador e o apoio das federações que lá teve. Fazia tempo que o Sebrae não tinha uma eleição com um candidato único, eu fui eleito por unanimidade. Normalmente as eleições eram extremamente disputadas. Era né? muito disputada, e a gente acabou conversando muito e resolveu, basicamente, saímos como candidato único e por unanimidade a gente foi conduzido à direção do Sebrae, onde me encontro hoje, muito feliz, muito satisfeito e realizando um trabalho extremamente interessante junto a uns setores que são fundamentais na economia brasileira, que são aqueles que representam os pequenos negócios. Né? Antes da gente falar sobre o Sebrae, Walter, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua convivência com Lula, com Luiz Inácio Lula da Silva, e também qual é a sua avaliação sobre esse cenário que o PT enfrenta hoje, que é um cenário de muita turbulência, alguns dizem até que de perseguição. Como é que você, que participou da fundação do partido, tanto na Paraíba quanto também em São Paulo, analisa essa conjuntura toda que mudou tanto de lá para cá? Hoje eu não eu saí do PT há 3 anos atrás. Você está no PSB? Não, eu estou na Rede. Ah, sim. Na Rede de Sustentabilidade, é um partido que tem a Marina como porta-voz, presidente, né? Passei no PSB logo depois do PT, mas há alguns meses, há um ano atrás, eu entrei na Rede, né? Mas o PT, o governo Lula, o primeiro governo era um governo também muito parecido, muito semelhante com o primeiro governo da Luiza Erundina em São Paulo, com algumas vertentes de características. Entrou, né? Vocês lembram bem, quando entrou, todo mundo dizia que o Lula iria mudar o país, que iria fazer uma revolução, e setores do empresariado, principalmente, ficaram com muito pé atrás, apesar da carta aos brasileiros que a campanha fez, mas houve pouca adesão ainda desse setor empresarial. Então, no início do governo Lula, vocês recordam, tinha também uma oposição muito forte. Era uma oposição muito forte. Então, eu basicamente entrei e finalizei minha participação no início do governo, onde tudo era muito esperança, tudo era muita proposta de se mexer com a economia, de se mexer com a coisa pública de uma outra forma. Então se tinha muita esperança, e acabou, de certa forma, o sistema político brasileiro, ele acaba levando também, é evidente que as pessoas têm responsabilidade nisso, porque você não é obrigado a simplesmente fazer aquilo que o sistema político está colocando, mas você foi levado a uma série de práticas e de processos que aquilo que alguns cientistas políticos colocam, como o Brasil é um presidencialismo, mas na realidade é um presidencialismo muito parlamentarista, né? Então, na realidade, o sistema faz com que os interesses pequenos de 30 e tantos partidos, que tem esse país, 36 partidos, acabe prevalecendo tanto no número de ministérios como nos interesses, e gerou todo esse processo que a gente vê hoje em dia. É evidente que é isso que eu digo, quer dizer, o sistema está colocado aí como levando a isso daí, mas as pessoas também podem impedir isso, né? Mas, infelizmente, pessoas que estavam na direção desse processo acabaram sendo envolvidos nesse processo, e a gente vê o que tem aí hoje, né? É um processo muito claro de corrupção com a coisa pública, é um processo muito claro daquilo que não é republicano sendo feito, e que estão aí vendo as penalidades. Pela primeira vez, eu volto a dizer, quer dizer, não só os políticos têm responsabilidade, mas pela primeira vez o empresário que também fez processo de corrupção está sendo penalizado. Uhum. Eu acho que a gente vai sair mais forte desse processo. É um processo de limpeza, e me parece que a democracia sai mais fortalecida. As instituições, espero que saiam fortalecidas. É evidente que a gente já teve um histórico nisso na Itália, com o processo das mãos limpas, onde, num primeiro momento, as instituições saíram muito fortalecidas e depois houve um retrocesso. É tanto que teve a eleição do Silvio Berlusconi, uhum. Mas que hoje a Itália passou também para o Silvio Berlusconi. Então é importante no Brasil a gente ter claro isso. Esse processo que aí está é um processo doloroso, onde está se cortando na própria carne, mas é um processo que era necessário, que é necessário e que deve trazer para o país, acredito, novas instituições mais fortes, a política mais resgatar o processo político como um processo importante para a população.
Walter, você agora é superintendente do SEBRAE. Na sua gestão, quais foram as principais realizações e quais as metas? Veja bem, a gestão nossa no SEBRAE, ela coincide com um processo de crise econômica muito forte do país. Isso reflete nas instituições que têm uma relação com a questão do desenvolvimento. O SEBRAE, os recursos do SEBRAE, eles advêm do número de empregados que estão formalizados pela indústria e pelo comércio no Brasil inteiro. Mas dentro disso, o SEBRAE também tem uma demanda muito forte, que é aquelas pessoas, em função do desemprego nesse país ter aumentado, as pessoas procuraram o pequeno negócio para sobreviver. Então, a demanda no SEBRAE, ao invés de diminuir o recurso, aumentou a demanda com a diminuição de recursos. Então, o primeiro desafio do SEBRAE é dar conta da capacitação, do processo de consolidar, de agregar valores a pequenos negócios aqui na Paraíba. E aí os indicadores dão um tamanho do nosso trabalho. Por exemplo, os indicadores da Paraíba, nós temos alguns indicadores importantes aqui na Paraíba. Por exemplo, o índice de sobrevivência dos pequenos negócios no estado da Paraíba, ele é o segundo maior do Brasil. 80% das empresas que iniciam os pequenos negócios aqui na Paraíba, elas continuam a viver depois de 2 anos. Só há um estado no Brasil com um índice maior que o nosso, que é o estado de Minas Gerais. Por outro lado, o papel do pequeno negócio aqui é muito forte. Ele emprega 56% das pessoas, diferente daquela visão de que o Estado continua forte na Paraíba, mas o forte hoje são os pequenos negócios. Eles empregam 56%, são responsáveis por 51% do faturamento do Estado da Paraíba e responsável por 30% de todo o PIB do Estado da Paraíba. Então, os pequenos negócios, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento. Então, o papel do SEBRAE como um todo é, primeiro, capacitar esse pessoal, capacitar na gestão e no negócio. Então, nós temos uma série de projetos que vão desde no campo do turismo, por exemplo, algumas regiões que antes não tinham esse processo, o SEBRAE teve um papel fundamental nesse turismo do brejo, esses caminhos do Frios e alguns outros. Nós temos um importante papel no artesanato, capacitando, agregando valor, e um papel junto ao pequeno agricultor. Nós capacitamos uma série de pequenos agricultores para melhorar a qualidade da produção, seja a produção na pecuária ou na agricultura da Paraíba. Na indústria e no comércio, nós temos capacitado uma série de setores e de segmentos que a gente tem se voltado para isso daí. E para a gente concluir, quais são as metas? As metas hoje do SEBRAE, primeiro, é a gente manter esses índices e aumentar esse índice de sobrevivência das empresas, fazer com que esse pessoal que tem essa participação tão expressiva no desenvolvimento do Estado, eles tenham um processo de capacitação contínua. Então, nós precisamos aumentar o número de empresas capacitadas aqui na Paraíba. Então, o objetivo nosso é um objetivo que coincide com aumentar o processo de desenvolvimento do Estado, aumentar a participação dos pequenos negócios na economia do Estado e aumentar de forma sustentável, né? É fundamental com que isso ocorra. Ok, Walter, muito obrigada pela sua presença, por essa conversa aqui no Impressões. Eu agradeço, tendo a oportunidade de, pelo menos, estar colocando algumas das questões que a gente passou, né? E principalmente a esse último trabalho aí que a gente está tendo no SEBRAE. Eu agradeço a você e à TV Assembleia por esse espaço e ficamos à disposição de outras oportunidades de vir aqui. Bom, e o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e nós voltamos na próxima semana.